Tudo bem. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de novembro de 2015. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 3.581. Ele tem 7 páginas, 48 logias e 14 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a mini tertúlia conscienciológica da especialidade mental somatologia. Ele foi redigido pela nossa verbetógrafa, já veterana, professora Marlene Roque, que é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho, brasileira, natural de Arcos, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2009 e tenepsista desde abril de 2009. A mini tertúlia conscienciológica é o evento interassistencial realizado no período de 26 de maio de 2012 a 7 de junho de 2015, diariamente, com duração de 1 hora e 50 minutos, no tertuliário do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, localizado na Cognópolis, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, mediante a reunião de pesquisadores, aos moldes de curso de longo curso, para debater presencialmente temáticas avançadas, com ênfase na parapercepciologia. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do curso intermissivo, o holopensene grupal da conscienciologia, o holopensene da inteligência evolutiva. A captação do holopensene das comunexes evoluídas por meio da parapresença de evoluciólogos e serenões no ambiente extrafísico do tertuliário. Agora, aqui na fatologia, a argumentação cosmoética, o alto valor pela cognição, a colaboração dos mini-tertulianos de carteirinha, debatedores sempre presentes e sempre aprendentes, a interassistência multidimensional diuturna, a versatilidade das abordagens temáticas variando ao infinito, a oportunidade ímpar em debater assuntos inéditos na dimensão intrafísica, a discussão sobre assuntos de cunho pessoal dos debatedores, levando à reflexão e possíveis recins, a confluência de interesses nas perguntas das consciências para esclarecer as dúvidas das consciências presentes, a participação da consciência tertuliária na condição de consciência fonte, o ensaio da vivência coletiva da pré-intermissiologia. Agora, aqui na parafatologia, a presença constante da paralencologia, tanto de consciências na condição de assistidas, quanto de amparadores extrafísicos, liderando os grupos selecionados para serem encaminhados. Os insights parapsíquicos desassediadores. A emergência de atendimentos extrafísicos inerentes à reubexologia. O reencontro com ex-parentes dessomados, promovendo onda de alívio e euforia nas consciências saudosas. A presença constante de determinadas equipexes através do link de convivência do passado com tertulianos. Os aportes parapsíquicos e energéticos recebidos pelos tertulianos. A assiduidade de grupos de evoluciólogos e serenões patrocinando a Tales Extrafísica aos tertulianos, neo-intermissivistas e a possíveis candidatos aos cursos intermissivos. O aporte extrafísico dos amparadores contribuindo para os cursos de campo da Cognópolis. O extrapolacionismo quanto à parapercepção das energias megafraternas e aglutinadoras deixadas pelas consciências evoluídas presentes. A zefirologia revivificada em plena vida humana. Agora, aqui na argumentologia, nós temos algumas listagens, né? A gente chama atenção, então, para elas. Tem a caracterologia, onde estão abordadas aqui 6 condutas inerentes à ordem funcional da mini-tertúlia conscienciológica.
Depois a gente tem uma outra de neoverpões. São 23 assuntos inovadores e transformadores, debatidos e expandidos no útero mental somático da mini tertúlia conscienciológica. Agora, aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos aula terapêutica, corpus da conscienciologia, mega revelação racional, tertúlia conscienciológica, tertuliofilia. E aqui na frase enfática, no universo do debate da mini tertúlia conscienciológica, as verdades relativas de ponta são variáveis autoevolutivas constantes no micro-universo consciencial do intermissivista lúcido. E aqui na questionologia, você teve o aporte mental somático na condição de participante dos debates da mini tertúlia conscienciológica? Conseguiu se expor com exemplarismo cosmoético ou ficou na condição de voyeur? E na bibliografia específica, nós temos aqui duas fontes. Agora, aqui a gente tem a mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Curso, Recim, Tares, Plateia, Zefrologia. Tertuliologia, Debatologia, Ortopensene, Versatilidade, Autopesquisa. Verponológica, Paralencologia, Reubexologia, Intermissivista, Autodisciplina. Refutaciologia, Impactoterapia, Comunicologia, Parapercepciologia, Mentalsomatologia. Agora, antes da gente entrar na tertúlia propriamente dito, aqui no verbete, a gente tem algumas chamadas. Eu queria lembrar vocês do convite da equipe responsável, para vocês fazerem a 10ª prova geral de Conscienciologia. Ela vai acontecer no dia 13 de dezembro, de 8 às 12 horas, aqui no Auditório do Discernimento. Como vocês sabem, é muito importante essa prova para a gente testar os conhecimentos, aferir o nosso aprofundamento em relação à ciência e, claro, fomentar esse holopensene. Quem já participou da prova sabe do quão rica é a experiência de estudar para a prova, o quanto que a gente aprende, conecta com os amparadores, com a Equipex da Conscienciologia e a questão da ocorrência de sincronicidades, da para-ocorrência, enfim, dessa interação mais estreita com os amparadores. É muito interessante essa prévia da prova, claro, o antes, o durante e o depois, evidentemente. Então, pessoal, participem e quem quiser mais informações, caec.org. E essa prova ela é realizada aqui em Foz do Iguaçu, mas em diversas unidades também do Brasil. Aí você pode buscar mais informações na sua unidade, Em geral, as unidades do IPC, elas têm programada aí a participação e a realização dessa prova. Então, você pode estudar, são 200 verbetes esse ano, 200 da enciclopédia, incluindo a enciclopédia da Conscienciologia, e dicionário de argumentos da Conscienciologia. E aí, mais informações, você pode ir ou no site Tertúlias ou no site cge.org.br. A gente tem também uma outra chamada, que é para a Escola de Parapsiquismo, a 5ª turma, que vai iniciar aqui em janeiro de 2016. São 3 módulos, são muitos professores. E o objetivo, então, é que o aluno, ao longo de um ano, ele desenvolva aí competências parapsíquicas. Mais informações, caec.org e pelo telefone 45 3525 2652. Agora, também quero fazer uma chamada, eu já comentei aqui um outro dia, e para você que não mora ainda em Foz, e tem essa ideia de se mudar, a gente tem essa obra, que é de autoria dos professores João Aurélio e Cátia Aracaki, Cognópolis Foz, um lugar para se viver.
Esse livro é muito interessante, ele é muito prático, né, e teático também. Os autores foram um dos primeiros a se mudar aqui para Cognópolis, Foz, logo depois da vinda do professor Valdo Vieira. E conforme eles colocam, né, na própria apresentação do livro e também no dia do lançamento, eles explicaram que essa ideia de escrever um livro sobre a Cognópolis Foz foi do próprio professor Valdo Vieira. E na época, passado 1 ou 2 anos, enfim, os autores verificaram que não tinha ainda essa iniciativa e eles então se propuseram a escrever. Então é muito bacana porque dá todo um apanhado da realidade daqui e dicas bem práticas para a pessoa que queira realmente fazer esse planejamento e se mudar. Eu recomendo. E claro, é uma edição, uma publicação da Editares, né? Você pode adquirir pelo Shopcoins. E fora essa questão de, mesmo que a pessoa não tenha essa pretensão a curto prazo, não tenha esse interesse imediato, ou o interesse mesmo de mudar, né? Tem que ver a situação e a proexis de cada um. É interessante a gente pensar na condição desse livro, promovendo a união, a aglutinação dos intermissivistas, considerando que a proposta, né, da Cognópolis Foz é justamente se configurar um fulcro de congraçamento, né, de união dos intermissivistas, principalmente a partir dessa conexão com a Interlúdio, que extrafisicamente se localiza aqui próximo da região do Parque Nacional. Então, é um assunto assim que faz um link muito forte e eu acho assim bem importante a gente ler esse livro e fazer essa conexão, né? E, claro, a gente entende também que tem várias maneiras dessa conexão se fazer, e a questão das instituições, dos cursos EAD, da própria tertúlia online, das itinerâncias dos nossos amigos, professores e colegas pesquisadores, né? Então, vamos aproveitar esse momento desse lançamento dessa obra, de outros lançamentos, para a gente poder fazer esse sinergismo grupal em prol da nossa Max Proexis, né? Agora, professora Marlene, a gente tem aqui já algumas perguntas e antes queria que você comentasse da sua motivação maior para escrever esse verbete. Os bastidores da escrita, alguma coisa que você queira comentar e compartilhar com a gente. Boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos e paratertulianos. Eu comecei a escrever esse verbete ainda ano passado, porque como eu fazia parte da monitoria, já fazia parte também da monitoria da tertúlia da tarde, e como na mini tertúlia o horário de manhã era mais propício para eu vir sempre, a minha frequência era altíssima. Eu vinha quase todos os dias, só faltava quando ou tinha curso ou um dia ou outro na semana que eu precisava trabalhar pela manhã. Em geral, eu trabalhava pela tarde. Então, eu passei a ser, entre aspas, uma referência de quem estava aqui todo dia. Com isso, os colegas que viajavam, as colegas que não podiam vir, falavam, Marlene, me conta, me atualiza, conta isso. E elas próprias falavam, poxa, você podia escrever, então, um verbete sobre a mini tertúlia, que é muito interessante, você está sempre lá. Então, a ideia foi essa. Eu comecei a escrever ano passado e vou pedir aqui, antes de começar a debater, vou pedir desculpas ao Zéfiro, porque quando eu escrevi, ele estava presente, ele provavelmente iria me ajudar aqui nesse debate, então hoje eu vou ter que falar assim, de coisas avançadíssimas, sem muito conhecimento de causa, mas de acordo com o que a gente ouviu e a gente vai tentar aí falar o que der. Ótimo. Então, a gente tem uma pergunta aqui sobre a fatologia, na página 29, terceira linha. Ela pede para você aprofundar sobre a táris cirúrgica. Táris cirúrgica é aquela informação, aquela tarefa do esclarecimento que promove uma reciclagem tão profunda que
a pessoa não fica sozinha, ela reflete tão profundamente que ela leva junto com aquela reflexão, com aquela recim, uma leva de consciências e de pessoas também ao seu entorno. Né? Isso aconteceu muito aqui no tertuliário. Quantas vezes o professor fazia uma TARES para uma determinada pessoa e aquilo repercutia em todo o grupo estava achando que, olha, nossa, ele está falando é para mim. A gente pensava, ele estava falando para o cara lá de trás, que estava aqui pela primeira vez. Mas aquilo repercutia na gente. A TARES cirúrgica, eu penso que é por aí. É quando promove uma recim, uma reflexão que você aglutina outras pessoas. Agora, bom, tem essa questão da TARES cirúrgica, da densidade, da profundidade dessa recim, né, Marlene? Sim, a reflexão. E realmente a pessoa muda muito, ela é como se fosse uma... E a gente ouvia muito esses comentários, né, da pessoa que vinha na mini puxa. Nossa, mas aquela informação de hoje, a pessoa então a partir dali fazia mudanças bem sérias, né? Sim, partir para a reciclagem. E o que eu acho mais importante, Exatamente. quando a pessoa recicla de uma forma profunda, a partir de uma reflexão profunda, ela leva junto as consciências. Né? Sim. Aqui a gente nunca estava sozinho. Aqui a gente estava nem todos aqui, os nem dias. Lugar nenhum, né? Mas aqui mais bem acompanhados. Como a gente está falando, a gente está falando do ambiente da mini tertúlia, né? A TARES cirúrgica nesse ambiente que eu estou falando. Então, assim, tinha um grupo de intermissivistas que estava aqui de olho na gente o tempo todo, de olho na nossa pensanidade, para poder também fazer as reciclagens deles. Com certeza. Agora, aqui na ortopensatologia, aqui na página 28, né, item 3, você poderia comentar sobre o papel do tertuliário para a CCCI, visto não ser constituído apenas das tertúlias conscienciológicas, mas também dos círculos mentais somáticos, entre outros eventos, além, claro, até recentemente, das mini-tertúlias conscienciológicas? Sim, eu penso que o tertuliário é um verponário, né? É a auto-incubadora de verpons, é um ambiente físico, pessoal, destinado à criação de verdades relativas de ponta, dentro dessa concepção da tarefa do esclarecimento interassistencial, policármica, cosmoética, prioritária, evolutiva, tudo aquilo que o professor nos falava. Agora, o papel do tertuliário, eu penso sempre na condição extrafísica também. Né? Temos aqui hoje a tertúlia da tarde, temos o círculo mental somático, a mini tertúlia não temos mais, mas estamos num momento de transição. De repente, vai ter ainda alguma atividade que a gente vai poder fazer aqui dentro. O que eu penso é que o tertuliário, a gente tem sempre que pensar, é a auto-incubadora de verpons. Esse eu acho que é o diferencial. E aí, Marlene, queria fazer um comentário, não sei se você concorda, é que esse conceito de verpon, ele tem uma elasticidade como todo conceito, principalmente o conceito conscienciológico, né? Então, eu penso que uma coisa que pode valer a pena para a gente, pesquisador da conscienciologia, considerar, em primeiro lugar, é claro, essa oportunidade que a gente teve e está tendo ainda a partir das obras publicadas, das tertúlias gravadas, né, pelo propositor da conscienciologia, mas a gente pensar no nosso papel enquanto intermissivista, enquanto alunos bem recentes do propositor da conscienciologia, pesquisadores, enfim, esse legado que a gente recebeu e essa predisposição que todos nós temos de propor neoverpões, não é? E também não deixar de considerar que cada um de nós, pelo simples fato de sermos neo-intermissivistas, por si só nós já somos uma neoverpom conscienciológica, né? Cada micro-universo se mostrando e se manifestando enquanto uma verpom, no sentido de ser a primeira vez que a gente, em geral, né, para a maioria, primeira vez que a gente fez curso intermissivo, primeira vez que a gente tem tanta lucidez sobre as questões evolutivas, né, a primeira ressoma pós-conscienciologia.
Então, essa questão que você colocou, que eu acho ultra pertinente, do tertuliário como um útero mental somático de verpões, para a gente pensar, não ficar reduzindo e menosprezando as verpões colocadas pelos nossos colegas, né? Que são muitas e cada um tem o seu momento evolutivo da sua verpom. Não é? Aí a gente pode, por extensão do sentido, pensar nas verpões menores ou até as verpões pessoais, né, de colocações pessoais, de abordagens mais intraconscienciais, não é? Não sei, o que você pensa? O que você acha? Eu penso que é uma tremenda responsabilidade nossa que ficou aqui na mini tertúlia 3 anos e 3 meses, né, só absorvendo, e agora chegou o momento de exteriorizar um pouco essa absorção, esse aporte mental somático intrafísico. A gente vivenciou aqui no intrafísico condições até superiores ao curso intermissivo que nós fizemos, por ter sido o primeiro. Quantas vezes o professor não falava aqui que tinha consciências invejosas de nós? Então, isso dá uma tremenda responsabilidade e a gente tem, sim, que pensar nisso, pensar no tertuliário como algo muito acima das mini-tertúlias. A mini-tertúlia foi uma fase para a gente aprender, agora chegou uma outra fase. Agora, as tertúlias da tarde existem, estão aqui, todo dia está acontecendo agora. Né? Intrafisicamente somos poucos, mas e extrafisicamente? Quantos somos? Então, a gente não pode realmente parar só com o que já tem. A nossa obrigação é expandir. Se você abrir qualquer um dos tratados, tem centenas de ideias para poder aprofundar e expandir. Então, vai caber a nós mesmos, a nós todos intermissivistas, não estou falando só do público aqui da Mini Tertúlia. Eu penso que o público da Mini tem uma responsabilidade maior, porque a gente pôde fazer todo tipo de pergunta. Eu falo em algum momento aqui no verbete sobre as questões inéditas discutidas aqui. Em um único dia eu anotei, ele falou sobre 48 assuntos. Então, assim, era um negócio, o limite era o cosmos. E a nossa responsabilidade vai ser bem maior. Nós vamos ser cobrados por isso eu tenho certeza. Certamente. Marlene, eu acho que você já respondeu um pouquinho da pergunta que eu ia te fazer, mas eu vou fazê-la. É na página 29, na 11ª linha. A oportunidade ímpar em debater assuntos inéditos na dimensão intrafísica. Exato. O que acontece? Às vezes, num único dia, aqui na Mini Tertúlia, o professor falava sobre o Império Romano e os jurisconsultos do direito romano. Aí entrava, falava na Reorbex, falava nos serenões que estavam presentes. Aí respondia uma pergunta de uma pessoa lá atrás, que estava aqui pela primeira vez, entrava num campo consciencioterápico. Aí respondia um outro colega, que era algo de conscienciometria, entrava num campo conscienciométrico. Aí chegava alguém de fora da SOCIM querendo uma opinião, uma coisa assim que não tem nada a ver, uma coisa do comércio. Lá vinha o professor falar. Aí falava da Dilma e dos problemas do Brasil. Aí falava do terrorismo e da gestante bomba. Enfim, não tinha nenhum parâmetro, não tinha nenhum tipo de restrição ou de repressão quanto às perguntas. Né? A gente estava acostumado, ele desformatou totalmente a nossa forma de pensar enquanto aluno. Quem é do direito, por exemplo, chega numa faculdade, está ali totalmente formado. Hoje é aula de direito civil, nós vamos falar sobre isso. Vamos nos manter o foco. Aqui não existia isso. Né? Na Mini Tertúlia, na Tertúlia da tarde, hoje a gente está debatendo um tema que fala sobre muitos assuntos. E, em geral, a Conscienciologia fala de muitos assuntos, mas sempre tem um norte. Você vai numa aula de paradigma consciencial, o professor vai priorizar aquelas premissas do paradigma consciencial. Aqui na Mini Tertúlia não existia isso. Né? Eram 48, 50 temas por baixo, por dia, e ele esclarecia todas as pessoas. Gente que nunca tinha vindo aqui, passou ali na Avenida das Cataratas, viu a plaquinha Conscienciologia, bateu aqui de paraquedas, no meio da gente falando aqui de Consciex, todo mundo sabia os nomes de cor e salteado das Consciex, a pessoa ficava totalmente perdida, aí a pessoa perguntava, às vezes a gente ficava até um pouco impaciente, poxa, a pessoa chegou agora, e o professor ia lá dentro da técnica da circularidade dele, repetia
tudo com a maior paciência, como se estivesse falando aquilo pela primeira vez na vida. Isso é um aprendizado que eu trouxe para mim. Eu sinto uma privilegiada. Na última temporada minha, eu passei aqui 7 meses. Era para ficar 1 ano, fiquei 7. Mas esses 7 meses equivaleu a 7 anos. Eu era uma das primeiras a chegar aqui na mini tertúlia, eu não perdi Eu me lembro. uma. Para mim, a mini tertúlia é o máximo. A ver pão máximo. Agora, aproveitando, falando de mini tertúlia e mega pensinologia, mini tertúlia, extrapolacionismo grupal. É uma pensata, né? Pensata. Página primeira. Sim, porque o extrapolacionismo grupal? Porque aqui dentro a gente estava vivenciando, né, o nosso grupo de intermissivistas que vinham aqui. Se você pegar o livro de assinaturas de presença da tertúlia, como eu fazia parte da monitoria, todo dia eu passava os olhos nele. A presença de cerca de 60% a 70% era a mesma todos os dias. Então, aqueles mini tertulianos que eu chamo até de carteirinha, que eram os coadjutores dos questionadores, as pessoas priorizaram, né? Todo mundo mexeu nas suas agendas. Eu mexi na minha agenda para poder priorizar. Eu não estou aqui há muitos anos, eu cheguei em 2010 aqui em Foz, mas colegas que me chegavam perto de mim falaram: Marlene, eu tenho 20 anos, mas eu nunca pude priorizar a tertúlia. Dessa vez, agora, eu vou priorizar. E mexeu em toda a agenda para poder estar aqui. Então, por que isso? Porque queria estar por dentro dessas mega verpons. Era como se fosse assim, a última chance de debater uns assuntos tão avançados com a presença física do professor, né? Porque a gente sabia que nada é eterno, ele também não era eterno, a gente estava sabendo. Então, todo mundo que estava aqui priorizou. O extrapolacionismo que eu acho é essa questão das recins. Eu vi muita gente mudar bastante, e a recim de um influenciava no outro, reverberava. A gente olhava e falava: olha, nossa, como ele mudou, ele está, né, assim, o fulano era daquele jeito. Então, isso eu acho que ajudou bastante. A questão do grupo ajudou. E, assim, muitos de nós aqui servimos de consigne-cobaia, né? Uma das primeiras consignas que o professor Valdo falou ainda lá no Salão Verde, quando começou a Mini: quem perguntar vai ter que estar predisposto a ouvir, porque agora não tem gravação. Então, assim, muitos de nós se expôs e ouviu bastante, né? Então, isso ajudou bastante o grupo. A questão de não ser gravado ajudou muito por isso, porque não podia ser exposto, mas aqui muita gente se expôs e ele expôs algumas realidades intraconscienciais bastante sérias. Mais uma. Depois Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu lembrei, que essa coisa do extrapolacionismo grupal, eu acho perfeita para mim, porque realmente a impressão que eu sempre tive ao ver cada mini tertúlia era que a gente entrava, o grupo entrava num patamar, num nível de homeostasia pensênica, e para mim, era o extrapolacionismo, e eu penso que era geral, porque a gente ouvia os comentários, né? A gente entrou num padrão de pensenidade grupal acima da nossa média. Sim, a gente percebia isso. Ia se consolidando dia a dia. Sim. E gerou realmente, na minha opinião, um upgrade grupal. Sim. Da gente passar a amanhecer diferente, a pensar a vida diferente, os fatos, os parafatos, a né? gente a maneira percebia quando de viajava, conduzir. né, professora Dulce? A gente viajava e no outro dia que chegava aqui falava: nossa, como está diferente. Como eu estava diferente lá fora, né? Lá na outra. Então, exatamente. Era bastante, era palpável. Eu me lembro que muitas vezes eu vindo para cá, eu moro bem perto, né? Eu, no carro vindo para cá, eu pensava: nossa, mas que privilégio acordar e ir para a mini tertúlia e frequentar e ter aquele padrão de ortopensinidade mesmo, né? De homeostasia, né? Então, certamente eu acho esse mega pensene em cima do lance. Perfeito. Então, e continuando agora aqui na mesma página 28, em ortopensatologia, tertuliário, o tertuliário conscienciológico, você poderia comentar? Como é que é? O número Além 3. de constituir, você fala
O tertuliário conscienciológico, além de constituir cenáculo de debates cosmoéticos, é Isso. Tribunal da Justiça do Paradireito, Tribunal do Trabalho Evolutivo e Tribunal de Recursos Cognitivos. Nunca se falou tanto em paradireito como foi falado nesses 3 anos e 3 meses de mini tertúlia. Vários dos fatores levaram para que isso acontecesse. Eu cheguei a dar de presente ao professor Valdo um martelo de juiz, porque muitas vezes ele chegava aqui e falava: Marlene, isso aqui hoje está igual um tribunal do paradireito. Existiam consciexes, equipexes do paradireito, existiam pessoas sendo assistidas, fazendo reconciliações para poderem ir ao curso intermissivo. E o que acontece? Em 2013, com a construção do laboratório do paradireito, os amparadores deram um aporte muito grande para a gente intrafisicalizar a IC do paradireito e o laboratório. Então, eles estavam aqui presentes com muita frequência. Eu percebia que eu chegava muito cedo, eu chegava antes do tertuliário abrir, e confirmava com o professor. Era muito frequente. Então, isso aconteceu em 2013, com a construção do laboratório. Aí, em 2014, foi a constituição da Juriscons, que foi em dezembro, mas a gente fundou mesmo agora em abril deste ano. Então, os amparadores deram todo o apoio, estiveram presentes aqui diuturnamente, ajudando, inspirando, fazendo as reconciliações aí para a gente poder consolidar essa especialidade que é super importante, super avançada e que ainda não estava ainda consolidada intrafisicamente. Este é um viés. Um outro viés, quando eu penso nessa questão que ele colocou, o trabalho evolutivo, Tribunal de Justiça do Trabalho Evolutivo, o papel do professor, os conscienciólogos, os voluntários, conferiam a ele um título de juiz, né, de magistrado, acima de qualquer outro. Por quê? Por causa do seu nível de cosmoeticidade, por causa do seu parapsiquismo lúcido. Ele tinha esse conceito que a gente tem de irresistibilidade, que é quando a consciência mais lúcida sobrepõe a menos lúcida, nos fazia procurá-lo para pedir uma sugestão, e aquela sugestão chegava como se fosse uma sentença. Eu vi aqui, eu presenciei esse ano aqui, quantos juízes vieram procurá-lo de manhã. Pessoas da SOCIM vinham procurar, não eram, porque conscienciólogos e voluntários, é normal, é lógico, a gente sabia que era uma pessoa que estava acima da nossa média, em termos de cosmoética, em termos de evolução, mas era curioso a gente ver as pessoas da SOCIM, juízes, né, pessoas com discernimento e com um nível com um padrão assim, bem intrafisicalizado, vir aqui pedir opinião para o professor. Então, isso aqui realmente foi um tribunal de justiça do paradireito, eu acho. Marlene, parabéns pelo verbete e, assim, muito obrigada também pelo registro, né, dessa aula, desse curso que foi aqui na enciclopédia, porque eu tive poucas oportunidades de estar participando desse curso, mas foram muito produtivas. Mas a minha dúvida, assim, eu queria saber mais da questão dos bastidores extrafísicos, você que acompanhou mais aí o dia a dia. E aí você coloca na pensenologia, na penúltima linha, na 29, a captação do holopensene das comunexes evoluídas por meio da parapresença de evoluciólogos e serenões no ambiente extrafísico do tertuliário. E aí, se tiver algum caso aí para contar, algum exemplo? Olha, dentro do meu parapsiquismo incipiente, né, mas a professora Dulce mesmo já relatou aqui, ela vindo para cá, dirigindo, ela já sentia à distância a diferença do holopensene. Isso é por quê, gente? Por causa das consciências evoluídas que estavam aqui, e é óbvio, por causa do nosso epicentro, que era muito acima da nossa média. Então, isso acontecia. Eu chegava muito cedo, conforme eu já falei, eu e toda a equipe dos meus colegas aqui à direita, todo mundo chegava cedinho. E a gente percebia, conseguia fazer disso aqui uma dinâmica. A gente percebia, aferia as energias ao chegar. Muitas vezes eu captei, eu falei, hoje tem equipex do paradireito, ou não, hoje tem serenão. A questão dos serenos, quantos de nós percebeu? Muitos de nós aqui percebemos o dia que ele estava presente, o professor Eduardo, que foi o detetive dele aqui, que achou o nome dele, percebeu, o Alexandre, todos nós chegamos a perceber.
Então, não era tão difícil. Agora, se você olhar, não sei se você já entrou nesse site do ICGE, ali se você clicar no ícone para elencologia, você vai ter uma ideia do que a gente está falando. Óbvio, você não teve, né, a oportunidade de estar aqui todo dia, igual a gente estava praticamente todos os dias. Mas só de você acessar aquele site, pelo menos eu fiz isso essa semana umas 3 vezes, para reler e para relembrar. Eu tenho muita coisa anotada, mas uma coisa ou outra não. Então eu fui conferir lá no site, no ícone para elencologia, para ver se estava batendo com as minhas anotações. Aí se você pegar lá, você vai ver assim, 18 de maio, monja, serenona. 2 de abril, casal de evoluciólogos da equipe do Transmentor, que veio inspirar a criação do Círculo Mental Somático. 19 de abril, Magíster. 20 de abril, Transmentor. 25 de abril, Tuareg. Assim, se você olhar, todos os dias praticamente todas as semanas, tinha uma Equipex. No último ano, principalmente, em 2014, todos os dias eu chegava aqui e falava, hoje tem 5 serenões aqui, hoje tem 3 evoluciólogos aqui, hoje tem 8 casais de evoluciólogos aqui, que aconteceu naquela época do Círculo Mental Somático, que falava sobre casal incompleto. Isso aconteceu por quê, gente? Eu fiquei refletindo sobre isso essa semana. Eu chamo de tsunami herobexológico. Né? O professor teve um aporte, a cirurgia de destino dele foi o acoplamento com a Consciência Livre, que ele denominou de incógnito, no dia 5 de dezembro de 2012. A partir daquele evento, que para ele também foi inusitado, segundo ele não tinha vivenciado isso nem na condição de zéfiro no extrafísico, começaram a aparecer as consciências aqui. Os serenões vieram procurar por ele para saber informações do que tinha sido falado, né, para ele naquele acoplamento, naquela interfusão consciencial. Ele não abriu o jogo para a gente, porque ele não ia fazer estupro evolutivo. Ele falou algumas coisas, poucas, a gente percebia pelas energias. Me lembro com muita clareza que naquele dia do acoplamento com a Consciência Livre, ficou mais ou menos um mês, o CAEC todo ficava todo branco. Qualquer hora do dia ou da noite que você fosse fazer uma psicometria das energias no CAEC, estava tudo branco. Eu mandava e-mail para as colegas, de tudo que é lugar, gente que mora na Europa, gente que mora em Minas, e as colegas falavam, nossa, eu sinto daqui isso que você fala. Então, assim, foi um aporte muito grande esse evento de 2012, que atraiu esse monte de amparadores mais evoluídos, querendo saber como tinha sido aquele acoplamento. E é óbvio, tem todo um contexto extrafísico que nós não sabemos. Né? Ele não veio aqui só para poder falar um oi com o professor. Isso a gente sabe. A gente não sabe os detalhes. Mas é que, assim, eu penso que a Herbex teve houve uma aceleração muito grande nesses últimos 3 anos, e isso impulsionou para as consciências mais evoluídas nos ajudar. Tanto é que todo mundo, gente, conforme eu já falei com vocês, que nunca tinham conseguido priorizar os debates, conseguiram, fizeram as suas agendas, mexeram em muita coisa e vieram debater, vieram frequentar aqui, justamente porque estavam conscientes dessa condição. Ok, obrigada. Mais uma aqui. Na caracterologia, então item 1, que é o gongo. Queria que você contasse um pouco da história. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava passando na holoteca, tem aquela exposição nova, e tem um gongo lá. E aquilo me chamou a atenção de novo. Né? O gongo já existia aí na época da tertúlia da tarde. Eu vou passar para a professora Dulce, que é mais veterana. Você quer falar? Não, o gongo faz parte tem aqueles itens, né, da técnica tertuliana, e ele sempre deu muita atenção para essa questão do gongo, no sentido de chamar a atenção, de trazer a realidade do evento que está se iniciando. Agora, a gente pode pensar nessa questão do estilo dele. Ele adorava essas essa coisa assim, mais bem performática e... bem demarcado. Exatamente. Começou, acabou, agora porque se deixasse, a gente começava a falar e não deixava. Então, assim, teve uma época que ele estava usando um martelo ali, além do gongo, tinha um martelo que ele batia, porque a gente ficava numa euforia tão grande que não deixava. E combina, se a gente parar para analisar, assim, pensando na personalidade dele,
totalmente está conectado com o histrionismo que ele tinha, né, de condução das coisas e enfim, quando começou a Mini, desde o início, né, já teve a questão do gongo. Sim, só não tinha no Salão Verde, mas aqui sim. Mas aqui sempre teve. E tinha essa questão também de ter uma pessoa mais... Laurentino, né, que é um erudito, uma pessoa que fala oficial, quantos idiomas, né? Marlene. Era o nosso gongueiro. Porque eu penso que essa questão do gongo também, acho que isso é um marco pra gente, assim, ficou com uma sinapse futura aí, que a gente nos próximos, nessa vida mesmo e nas próximas, a gente ouviu um gongo, já, opa, cadê? Com certeza. É como se fosse uma chamada à lucidez, né? É só uma curiosidade aqui mesmo, o gongo já existia no Salão Verde, era um gongo pequeno que ficava em cima da mesa. Você pode verificar algumas tertulias era gravadas, aquele redondinho pendurado, né? E uma outra função desse gongo, conforme a Cristina Vicentim em conversa, é a atenção multidimensional, porque assim como nós estamos aqui e o gongo demarca o início de uma tertúlia, também intermissivistas aqui estão conversando e isso aí reflete multidimensionalmente, né? Não só com certeza. Silêncio nesse tribunal e para tribunal. Vai começar. Eu acho que tem também a questão da demarcação do Holopensene, né? De assim, todo mundo se direcionar para o mesmo megafoco para formar o Holopensene. Eu estava lembrando, naquela reunião que o Valdo contou que teve projetado com a cúpula da Reurbex nesse ano mesmo, né? Que estavam todos reunidos lá e quando começou a pessoa falou assim, sursum consciência. Sursum consciência ao alto. Vamos elevar nossas consciências. Quer dizer, é o mote, né? É o mantra para que todo mundo ficasse direcionado no mesmo foco. Ali naquela questão, foi no dia 21 de maio desse ano, né? Ele falou que tinham tanta consciência que eles acharam melhor falar em latim, porque o latim todo mundo entendia, e se fosse falar, tinha consciência de tudo que é idioma árabe. Bom, lógico que muitos estavam lúcidos e se manifestava através da telepatia. Mas me lembro que ele falou que eles preferiram o latim justamente por isso. Essa questão do latim é muito interessante, né? Permeando toda a obra do professor Valdo, e essa questão do foco que ele dá em algumas citações e a ênfase, né, que ele dá ao latim por essa questão realmente universalista. Universalismo, né? Todo mundo entende, quer dizer. Pelo menos a maioria. Muita né? gente entende. Tudo bem, então? Podemos ir adiante? Agora, professora Marlene, na parafatologia, na página 29, quinta linha. Você poderia expandir sobre os insights parapsíquicos desassediadores e o extrapolacionismo parapsíquico dos tertulianos sensitivos? Eu vou falar primeiro, então, sobre o insight parapsíquico desassediador. Muitas vezes a gente estava com uma questão nossa, intrafísica, uma questão com a família ou no próprio voluntariado, e chegávamos aqui e nem precisava falar nada com o professor, porque as consciências mesmos já inspiravam a gente como proceder, como resolver aquela demanda, sem ter nem que chegar perto do professor e fazer a pergunta. Comigo aconteceu isso várias vezes, sei de colegas também, que bastava chegar aqui, era mais ou menos igual àquela história do ECP2. Quem aqui nunca foi para o ECP2 e nem precisou passar pela Consciex para fazer pergunta, por quê? Porque a resposta já veio toda ali, enquanto você estava no colchonete. Bastou refletir sobre o assunto, já veio a inspiração para você saber qual a melhor forma de agir. Então, assim, isso acontecia bastante aqui dentro, comigo, e eu sei que, assim, eu conversava muito com muitos colegas, isso era recorrente. A questão do extrapolacionismo parapsíquico, eu desenvolvi mais meu parapsiquismo, que, óbvio, ainda é bastante incipiente, aqui dentro da mini tertúlia, do que em cursos de campo, assim, em plena vigília física ordinária, em plena... eu coincidida com todos os veículos, conversando com essa luminosidade toda aqui dentro, eu conseguia ter mais para-percepções quanto ao campo e mesmo o que estava acontecendo extrafisicamente, muitas vezes, e aí eu tinha o aporte de
o aporte e a coragem, né, de perguntar se realmente era aquilo. Eu tinha um insight, a parapercepção, e muitas vezes confirmei com o professor Valdo justamente para me dar autoconfiança. Então, isso para mim foi um extrapolacionismo. Por quê? Porque aqui não é o ambiente ideal. O ambiente ideal é no acoplamentário, é no SCP-2, é nas dinâmicas, porque lá está escurinho, lá está gelado, você está calado, você está em recolhimento íntimo, você está trabalhando as energias. Aqui não, aqui a gente está fazendo um monte de coisa e até trabalhando. No entanto, a questão era tão potencializada que eu tive mais condição de para perceber aqui dentro do que em outros locais. Essa questão do extrapolacionismo, né, Marlene, realmente, acho que é que nem você colocou antes, né, a questão grupal. E acho que muita gente, muitos de nós, relatos, muitos, muitas vivências totalmente fora do nosso padrão, né, bem comum. Agora, também na parafatologia, na última linha, você poderia falar da zefirologia revivificada em plena vida humana? Sim. O que eu pensei aí? Aquilo que eu falei agora há pouco, se você acessar o site do ICGE, que tem lá no ícone a paralencologia, aqui, lógico, tinha a equipe extrafísica que estava fazendo os trabalhos, mas vinham também os assistidos. Quem não se lembra do caso Rosa Luxemburgo? Gente, aquilo foi totalmente uma inversão de dimensões, né? A Rosa Luxemburgo foi uma filósofa, uma ativista social alemã, e ela tem até um verbete no DAC, Intercessiologia, se não me engano, e ela apareceu aqui em 3 de agosto de 2012, pedindo para o professor Valdo, na condição de Zéfiro, embora ele estivesse no intrafísico, para interceder por ela, para não ser transmigrada. Aquilo não era da alçada dele, né? Aquilo ali extrapolava totalmente a alçada dele. Ele estava como consim. O comum seria ela pedir socorro para os evoluciólogos, os serenões, mas ela veio pedir para ele. E ele próprio ficou bastante surpreso. Ele levou 3 dias para poder revelar o fato, o parafato para a gente. Isso depois de muita gente também, voltando ao extrapolacionismo, colegas nossos perceberam, eu própria percebi, só não sabia o nome dela, mas já tinha feito a ficha da pessoa que estava aqui, e várias colegas falaram que era a Rosa Luxemburgo. Depois que as colegas, entre aspas, descobriram, é que o professor abriu o jogo e confirmou que era a Rosa Luxemburgo. Então, assim, isso foi uma inversão total de dimensões. O comum é a consciex, procurar ajuda para a consciex. O comum é a consim, pedir ajuda para a consciex, que está mais lúcida, porque a consciex só tem 2 corpos, a gente está manifestando em 4 corpos. No entanto, ela preferiu, ela se sentiu mais segura, vindo aqui pedir para o Zéfiro, que estava na condição humana. Isso é um detalhe, né, que aconteceu assim. Igual esse caso, tem vários outros que ele não relatou, alguns outros ele relatou em off, mas assim, isso foi uma coisa, não foi o único caso. Se você olha lá no site e olha a questão da paralencologia, você vai ver que tem vários amparadores lá. Tem aqueles que são de muitas vidas dele, como a monja, como o transmentor. Mas aí ele muitas vezes falava assim, hoje está aqui a Equipex do Apolônio de Tiana. Hoje está aqui a Maria Cândida, que fez parte da vida do meu avô. Hoje está o Dinxpel. Hoje está a equipe dos Paraceltas. Hoje está o Hércules Galó. E a gente perguntava, mas o que esse povo está fazendo aqui? É do povo do Zéfiro. Esse é do grupo do Zéfiro. Não, esse já teve vida com o Zéfiro. Então, a resposta era quase sempre a mesma. Óbvio que tinha todo um contexto extrafísico muito maior acontecendo, que ele não ia abrir para a gente. Mas ele falava era assim, é gente do Zéfiro, é povo do Zéfiro, é do grupo do Zéfiro. Então, eu falei, gente, isso aqui é a zefirologia em plena vida humana. Né? A gente está vivendo, ele estava aqui na condição de consim, mas o grupo dele, extrafísico, estava todo aqui. E nós também, que a gente não é tão bobo assim, nós também estávamos aqui atrás. E então, assim, às vezes, quando a gente vai pensar, essa história da Rosa Luxemburgo, se a gente for pensar, é extremamente impactante. É algo que, no início, lá naquela época, a gente ficou assim, mas como assim? Como? Por quê? E os evoluciólogos? Mas a pessoa tinha afinidade, era com ele, a confiança era com ele. Então, ele estava vivendo já uma condição extrafísica em plena vida humana.
E a gente sabe do link, ele comentava do link estreito dele com a Reurbex especificamente, né? Era um Então, amparador, né? Esse urbanizador, extrafísico, né? era o único Então, aqui, né? Se a gente for olhar, quantos extrafísicos tem aqui na paralencologia? Aí, se você vai olhar no intrafísicos, que a gente conhece, óbvio que deve ter por aí, na condição de anônima, que a gente não sabe, mas aí, botando a carinha para falar sobre Reurbex, era o único. Só como adendo, ele chamou algumas vezes isso de inversão de comando, que ele falava, né? Que é uma inversão realmente de dimensão, né? Daqui para lá, o comando às vezes é daqui para lá. Esse verbete da paraintercessiologia, se alguém tiver interesse, está no DAC, na página 1164. Ele coloca assim: a condição de identidade extra, o alter ego interassistencial da consim, a partir do irrompimento do paracérebro para a identidade humana. O caso da Rosa Luxemburgo, né, que pediu ajuda para ele, foi um extrapolacionismo, porque não fazia parte da alçada dele esse trabalho. Esse trabalho fazia parte do que ele chama de parajurisprudência planetária. Né? Tem grupos envolvidos. Imagina, transmigração, existem grupos de evoluciólogos e serenões e até consciências livres para poder fazer esse trabalho que é de suma, é o top que está acontecendo e a pessoa vinha aqui, então realmente no foi... livro Céfiro, ele comenta que mexeu como Céfiro. Aí. Como? Como Céfiro mexeu, aí comenta no livro de Céfiro. Que estando no extrafísico, na vida como Céfiro mesmo, ele mexeu com isso. Então tem não, sim, mas como na condição extrafísica. A gente está falando da inversão de dimensões, que ele estava aqui, é isso que eu estou falando. Extrafisicamente. Em plena vida humana, ele estava vivendo a condição extrafísica. Mas aqui coloca você está falando justo disso, mas coloca em parapatologia esta amidade, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. De baixo para cima, a emergência de atendimentos extrafísicos inerentes à reurexologia. Você quer que eu fale sobre o assunto? Está falando sobre isso, né, justamente. Sim, não só, né? Esse foi um caso. Um outro caso, nisso aí eu falo a questão do ataque paraterapêutico. O professor estava aqui com de 4 corpos, em plena coincidência física, em plena vigília física ordinária, e às vezes os amparadores traziam para ele assistir consciências muito patológicas, ou seja, ele dando aula, né, aqui sentado, para um grupo grande, o mínimo que tinha aqui, na maioria das vezes, era 100 pessoas, isso de segunda a sexta, fim de semana às vezes dobrava. E, no entanto, por causa da emergência, esses atendimentos emergenciais, os amparadores traziam até aqui, até ele, para que ele pudesse fazer, mesmo durante. Ele chegou a fazer um ataque paraterapêutico em plena mini-tertúlia e mostrou para a gente, exteriorizou as energias da consciência patológica para que pudéssemos aferir e dar mais valor à sinalética e às parapercepções. Obrigada. Tudo bem? Agora, na patologia, página 29, final da 10ª linha. Você poderia ampliar a oportunidade ímpar em debater assuntos inéditos na dimensão intrafísica? E também, na sua opinião, como essa condição está sendo operada, não dá para entender a palavra, com a ausência de mini-tertúlias na CCCI? Olha, eu acho que tudo faz parte, né, gente? Nós, o grupo aqui, ninguém estava imaginando e sonhando e, assim, com a cabeça nas nuvens, achando que aquilo seria para sempre. Todos nós, pelo menos eu acho que tínhamos e temos os pés na rocha e o mental soma no cosmos. A gente passou um período fazendo, estudando, debatendo, aprendendo, absorvendo, e agora a gente vai entrar numa outra fase, né, que é de exteriorizar esses conhecimentos. Esses conhecimentos, muitos dos professores, epicons, já tem quantos professores tem na Conscienciologia? Mais de 100, só aqui, muito mais de 100. Acho que o IPC tem 450 professores. Então, assim, a gente já tem o corpus da Conscienciologia está muito consolidado. Eu não penso... Óbvio, a mini-tertúlia tinha esse diferencial, porque eu, pelo menos, enxergava como sendo a sucursal intrafísica da Reurbex.
né? O professor estava aqui falando de coisas avançadíssimas e, ao mesmo tempo, tinha que fazer atendimentos a consciências patológicas, conforme ele fez aqui em plena tertúlia. Então, assim, isso a gente não, eu, pelo menos, acho que a gente não vai ter por agora. Mas não quer dizer que, né, que o grupo não vai desenvolver e que vai conseguir chegar a esse patamar. Eu penso que a gente tem bastante conhecimento. Agora é hora de começar a praticar e de exteriorizar. Eu perdi a primeira pergunta, eu falei a segunda. A questão... A primeira é sobre a 10ª linha, para você ampliar a oportunidade ímpar em debater assuntos inéditos na dimensão intrafísica. Sim, assuntos inéditos eu cheguei a falar, mas volto a falar. A questão, esse fenômeno que aconteceu com a Rosa Luxemburgo, isso é um assunto inédito, ninguém nunca tinha falado nisso, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar que uma consciência viesse pedir ajuda, socorro, para não ser transmigrada. Uma outra coisa que chamou a atenção demais, a gente está falando em grupo, foi a questão da pré-intermissiologia. Né? Quando ele falou disso, em 5 de setembro de 2012, todo o grupo ficou mais responsável. Todas as pessoas que souberam dessa questão da pré-intermissiologia passaram a priorizar os estudos, priorizar o desenvolvimento parapsíquico, priorizar as reciclagens, porque nós sabemos que esse período, né, a pré-intermissiologia é um período, é um vestibular, eu chamo de vestibular. É esse momento que a gente teve ideia, lá em 5 de dezembro de 2012, até o momento da nossa segunda dessoma, quando a gente estiver lúcido, após a nossa segunda dessoma, porque tem um trabalho esperando por nós. Se nós não reciclarmos, se nós não aprendermos a fazer uma assistência profissional, atacadista, a gente não vai conseguir galgar degraus evolutivos conforme a nossa escala, conforme a gente quer. Né? Então, todo mundo ficou muito mais interessado em desperticidade. Quantas pessoas aqui estavam aqui há mais de 20 anos e achavam que não poderia ser desperto, que não tinha interesse? Bom, aí veio a Verpom da desperticidade em 3 anos, o grupo todo começou a falar mais do assunto. Aí veio a Verpom da pré-intermissiologia, que eu chamo de vestibular para a liderança interassistencial. Se a gente não passar por isso, nós não temos como galgar outros degraus evolutivos. E tudo isso que a gente está falando aqui, caso Rosa Luxemburgo, acoplamento, interfusão consciencial com consciência livre. Quem é que já ouviu alguém relatar algo sobre isso? Então, assim, era debatido aqui, né? A gente podia perguntar, podia questionar, podia refutar. O ambiente estava propício para esse tipo de debate. Não era aquela coisa assim, igual tem em algumas linhas de conhecimento, vamos tentar aí conseguir dentro da yoga, né, do budismo. Então a gente não era isso. Aqui estava na palavra mesmo, você podia refutar, podia argumentar. Isso foi muito importante. Agora, Marlene, eu queria chamar a atenção aqui, lembrar que a nossa teletertuliana, da questão da importância da escrita, da conscienciografia e do legado que a gente tem escrito, principalmente, né? Então, fica óbvio para todo mundo que estuda um pouquinho conscienciologia, eu penso que para todos, né? Para mim é óbvio isso. O gap que existe ainda entre o que foi escrito e o que foi lido e pesquisado. A prova de... Claro, não, vivenciado nem se fala. Não estou nem entrando nesse mérito. A gente já pode começar alguma coisa. Mas a questão, antes de mais nada, é a questão da leitura crítica, do aprofundamento na leitura do que foi escrito. Primeiro, eu me considero um débito em relação a isso. E a prova disso é muito simples. Tem coisa que está no léxico, por exemplo, que eu não li inteiro. Não li. Então, mesma coisa se você pegar o próprio DAC, né, o Dicionário de Argumentos. Muitos verbetes foram debatidos aqui junto com as tertúlias e muita coisa passou batido. Ninguém nem perguntava de tão avançado que era o tema e a gente não tinha competência para fazer pergunta mais profunda. Nem mais profunda, nem menos profunda. Quando o tema é muito avançado, você fica chupando o dedo, né? Troncho, sem nem saber o que perguntar. Então, tem muito tema para a gente estudar, muita coisa para a gente aprofundar.
Eu acho que a gente vai levar umas 5 vidas para poder conseguir absorver todas muita coisa. as ideias que estão nos tratados. Então, passa a ser uma burrice nossa, absoluta, se a gente não tirar, no mínimo, tirar partido disso e fazer o negócio ferver, entre aspas, aqui na CCCI, né? Aqui que eu digo é CCCI em geral, interessados em geral, né? Às vezes você pega uma pessoa totalmente leiga em Conscienciologia, que ouviu o galo cantar agora, o para-galo, né? E aí, às vezes, a pessoa faz aquela pergunta, né? Pega um averpom, alguma coisa, e aquilo é uma maneira de replicar, de aprofundar, enfim. Só um adendo, se permite, Marlene. É que, além de todos esses gaps que a gente falou, né, de teáticos e tudo, tem esse gap que é temporal, né, cronológico, que a gente via que o Valdo trazia uma verdade, às vezes meses, às vezes anos, para cair a ficha do que ele estava querendo dizer, e muitas ainda não devem ter caído. E a gente precisa realmente se aprofundar para entender, alcançar o que ele quis dizer, né? E aí tem um outro gap, né, Alexandre, que eu percebo bem claramente também, que é aquela técnica da segunda ou terceira, enfim, a releitura de tratados mais antigos, que uma coisa é você reler esses tratados com uma atualização cognitiva agora, né? Que já é uma outra história. Técnica da circularidade para a gente mesmo. Só posso comentar um negócio que eu lembrei? Quando a gente fazia uma pergunta para ele, o famoso doutor Tivira, né? Tivira. Esse Tivira dele é o Tivira está nos tratados, né, gente? Eu acho que falar em superação, porque não tem Vini Tertúlio, quando você abre um livro desse aqui, ó, abre qualquer página aqui, duvido que tem qualquer um de nós que não vai ter dúvida em todas as páginas, todas. Isso é um. Quantos tratados ele deixou? Acho que, somando os verbetes da enciclopédia, se tiver impresso, cerca de 20, né? 20 volumes, somando os 12 volumes, mais os tratados. Então, é muita coisa que a gente tem aí para poder aprofundar. Tá ligado, Ana? Tá. Só queria lembrar um detalhe para vocês pensarem, né? Uma coisa assim que eu, pelo menos, eu estou refletindo. Não se esqueça que o professor Valdo deu muito, vamos dizer assim, apoio para essas, vamos dizer assim, crianças, entre aspas, que estão chegando. Nós tivemos o caso aqui do menino que defendeu o verbete com 11 anos, né? E olha a temática dele, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Também essas consciências, de repente, não tem relação com esse processo mais avançado. Só para colocar. Sim, é para a gente ficar de olho, né? Então, ok. Agora, Marlene, na parafatologia, na página 29, final da 4ª linha, de baixo para cima, você poderia esclarecer a presença de grupos de consciências vinculados à consciência livre incógnito? Quais foram as repercussões mais significativas no grupo? Sim, às vezes a gente chegava aqui, ele estava bastante introspectivo. Às vezes ele chegava às 6 horas da manhã ou até antes, né, 3 horas antes da mini tertúlia começar, e a gente perguntava, nossa, o que está acontecendo? Porque tinha um campo mental somático muito diferenciado. E aí ele falava, hoje está aqui uma equipe do incógnito, uma equipex ligada ao incógnito. Isso está até lá no site do ICGE. As repercussões, para ser sincera, assim, eu não sei te dizer qual que é a diferença da Equipex do incógnito com a Equipex da monja, com a Equipex do transmentor. Eu só sei que é uma diferença danada que tinha aqui, entendeu? Era bem diferente de nós, isso eu posso dizer. Agora, qual que é a diferença entre eles, eu não tenho competência técnica, não tive, né, competência técnica para aferir. Isso eu estou aqui, conforme eu disse no início, falando o que foi falado, né, pelo professor. O que a gente sentia eram as energias, isso que a Dulce falou, saindo de casa, antes de chegar ainda no tertuliário já sentia. Qualquer lugar do CAEC que você testasse o campo, em qualquer lugar, você sentia a diferença, o padrão das consciências evoluídas. Agora, se era do incógnito, se era da monja, aí essa minúcia eu não conseguia adentrar. Agora, na Principiologia, página 30, 3ª linha. Você poderia comentar o princípio interassistencial, quem aprende deve ensinar, em relação ao tema do verbete?
Sim, eu já falei aqui algumas vezes, né? A gente passou 3 anos e 3 meses, mais ou menos, aqui, absorvendo. Então, eu penso que nós temos mais responsabilidade para poder passar essas informações que a gente teve aqui. Mas aí vocês vão perguntar para mim, mas Marlene, eu não moro em Foz, eu não tive oportunidade de participar da mini tertúlia, eu estou chegando agora, e aí? Aí que tem aqui, ó, tudo está nos tratados, o léxico de ortopensatas, ainda tem um volume para ser publicado, tem ideias avançadíssimas, muita coisa que foi falado está no léxico, então é a gente aprofundar e passar para frente, é a nossa responsabilidade, é a nossa Proexis. Né? Eu não falei aqui que já vieram Proexis cobrar do professor quando estava aqui, querendo nascer aqui perto, para poder ter a chance de vivenciar aqui essa condição. E pedindo para ele não dessomar antes delas dessomarem. Olha para você ver a situação dele. Pedindo para ele, olha, deixa eu nascer aí perto, porque eu não quero perder essa condição. E, por favor, não dessoma antes de eu chegar à adultidade. Então, quer dizer, era muita coisa, né, gente? E a gente aqui, e eles com inveja, o professor usou esse termo, eles estavam invejosos de nós. Então, se a gente não fizer uso dessas informações e repassar de uma forma, lógico que a gente não vai, não sei, acho difícil conseguir escrever tanto quanto o professor, mas vamos nos esforçar para escrever de acordo com o que cada um aprendeu e de acordo com o micro-universo multimilenar de cada um. A gente tem bagagens holobiográficas. A gente não é só o que aprendeu no curso intermissivo. Né? A gente vai recuperar ainda cons, vai recuperar trafores que estão ociosos. Agora é pegar colocar a mão na massa. A gente absorveu bastante, agora vamos doar um pouquinho do que a gente aprendeu. Marlene, parabéns pelo verbete. Está muito bem feitinho e com muita informação. Eu queria tirar uma dúvida a respeito do amparador xamã. Eu nunca ouvi ele falar sobre o amparador xamã. Você poderia citar alguma coisa, por favor? Eu até fiz questão de colocá-lo, né, ao lado aí do enumerador, porque o enumerador, ele falava tanto que ele chegou a denominá-lo como semiconsciente. Ele já estava praticamente intrafísico, de tanto que ele ficava ao lado do professor, era 24 horas por dia, então todo mundo sabia. O xamã, ele trabalhava com as assistências mais pesadas, com assistência, ele mexia, era especialista com energia imanente, com a fitoenergia. Então, muitas vezes, quando tinha assim, eu falo em algum momento aqui, acho que é o sinergismo, mini tertúlia, me lembro perfeitamente que um dia eu cheguei aqui, achei o campo muito pesado, porque a gente percebia também as alterações do campo. E aí eu fui perguntar o que estava acontecendo, e aí não, eu pensei na tertúlia da tarde, que era um verbete bastante nosográfico, e ele me falou, sim, e hoje quem está ajudando é um amparador xamã, ele está tendo que fazer uso com as energias da cognópsis, as fitoenergias, para poder ajudar as consciências mais patológicas, que estão precisando de uma energia mais densa. Então, era isso, ele falou bastante nele aí nesses últimos 3 anos. Falou sim. A especialidade é a fitoenergia, né? Utiliza as energias das plantas para fazer o desassédio extrafísico. Quer perguntar? Obrigada. Aproveitando aí que está nessa sessão de perfilologia, tem na Elecologia a Comunex Concha Acústica e a Comunex Superfraternidade. Até ali no léxico hoje, falando da concha acústica, eu fiquei nessa dúvida. Aí se puder ajudar. Então, a gente estava comentando aqui antes de começar a tertúlia, porque ele falava muito, né, de essas duas comunexes são as que ele tinha acesso, que são as mais avançadas que ele tinha acesso. Era a concha acústica e a superfraternidade, que superintendia a concha acústica. Porque, lógico, gente, se você chegar aí no extrafísico, não vai ficar procurando, oi, aqui é a Comunex concha acústica, batendo de porta em porta. Ele falava isso por causa da repercussão, né? A questão do super
perpensens maxi fraternos, ali só tinha consciências evoluídas, de evoluciólogo para cima, evoluciólogos e serenões, não são muitas as consciências que estão lá, e ele chegou a falar na questão que até a professora Dulce falou, que estava presente no dia, ele falou até a localização dela, que fica a oeste, e ainda falou, a boca da concha acústica fica a oeste, fica na entrada principal do tertuliário, porque muitos colegas perguntavam se as comunexes mexiam, e ele explicou, né, que não, que elas ficavam... elas... Se você quer falar, eu vou passar para o professor Eduardo, que ele consegue entender a questão de as comunexes estarem ligadas à questão do planeta Terra. O amparador está me soprando aqui que ela é geoestacionária, né? Então ela acompanha a rotação da Terra, né? Ela está sempre naquele ponto em relação a um ponto da Terra, né? Agora eu estou lembrando da concha acústica, que o Valdo comentava que era, na verdade, o quartel-general da Reurbex, né? Então toda a paralincologia, que foi a cúpula da Reurbex, que tocou a Reurbex lá desde de 1100 em diante, era dessa concha acústica. E tem uma anotação do Valdo que ele fala que se ele pudesse escolher, que ele gostaria de ir quando dessomasse para a concha acústica. E esse último evento extrafísico que ele teve, que ele nos relatou aqui, que ele chamou de Sursum Consciência, vamos elevar as nossas consciências no dia 21 de maio. A cúpula da Reurbex. Exato, eram cerca de 40 consciências e eram todas desse nível. Evoluciólogos e serenões, e eles vieram, bom, em tese, né, de acordo com o que foi falado, fazer uma proposta de trabalho, que seria necessário 1000 voluntários, e o professor iria chamar, convocar, e ele ainda brincou, se não der tempo nessa vida, já está marcado para a próxima vida. Ele brincou com a gente que esse trabalho é certo, ou seja, a gente tem trabalho aqui e já tem na próxima intermissão e já tem na próxima vida. Não dá para ter preguiça, gente. Vamos trabalhar. De jeito nenhum. Agora, por falar em perguntas, em livro, tem uma questão aqui, Marlene, que é sobre, ela coloca, o nosso teletertuliano, ele pergunta no item caracterologia, página 32, item 3, questões. E aí ele pergunta, gostaria de saber se as respostas do professor Valdo estão ou se serão publicadas em algum livro, ou outra forma de divulgação. Sim, tem a equipe de questionadores que fizeram as perguntas. Em algum momento aqui, gente, eu falo da interação da equipe de questionadores e dos amparadores. Eu brincava com os colegas e falava, vocês acham que vocês que perguntaram isso? Na verdade, foram os amparadores que inspiraram os colegas para fazer as perguntas, porque as consciências já estavam aqui para ser atendidas. Mas existe um grupo estudando e passando o pente fino nas respostas. A professora Lúcia é epicentro deste grupo e eu vou passar a palavra para ela. Hoje, no total, nós temos 3.800 questões. A gente tem uma equipe que vai estar trabalhando com isso, que eram as pessoas que ficavam anotando. Então, assim, todos os dias eram feitas 5 perguntas e tinha algumas pessoas que iam anotando, eu era uma delas, e agora a gente está trabalhando para isso. Até assim, antes, naquele evento do domingo, que foi a última mini tertúlia, ele fala publicamente desse livro e a publicação desse livro, né? Então, assim, a ideia é que a gente consiga publicar isso para o ano que vem, o quanto antes, porque assim, a gente também não quer demorar muito para essa publicação, mas a gente não quer publicar qualquer coisa. É por isso que talvez ele demore um pouco mais. É melhor demorar e sair bem feito. Claro, né? claro, gente. Agora, só lembrando, né, Lúcia, eu já falei pessoalmente isso para você, que eu aguardo ansiosa e cosmoeticamente essa publicação. Nossa, vai ser o máximo. Agora, enquanto isso, eu acho que até uma maneira de se preparar até para entender melhor as respostas é ler o DAC e ler o léxico. Sim. Porque o léxico tem muito holopensene das mini-tertúlias, né? Esse livro, ele transcende as perguntas da equipe de questionador, porque assim, antes até dele dessomar, ele pediu que todas as perguntas que mesmo os pesquisadores independentes fizeram para ele, por escrito, ele gostaria que entrasse no livro, por isso que vão dar um total de 3.800 questões. Bacana, muito bom.
Com o que você falou, a ligação com o léxico, as perguntas eram feitas em cima das pensatas, que levavam a gente a refletir, a criar dúvidas. Então, assim, o debate era retroalimentado em cima das próprias pensatas. Com certeza. E as pensatas eram feitas também em cima das dúvidas que a gente tinha. Exatamente. Então, o léxico tem um conteúdo, assim, bem apurado do que a gente discutia. Porque muitas vezes as ortopensatas do dia se transformavam em perguntas para o dia seguinte. E nisso ia essa retroalimentação que você comentou, né, Patrícia? Então, é bem produtivo por todos os aspectos, mas por esse também acho bem importante se preparar também lendo o léxico enquanto o livro está sendo preparado, né? Agora, a gente tem a outra pergunta sobre o parambulatório. Na parafatologia, página 29, a primeira linha. Ele pede se você pode ampliar alguma coisa sobre isso. Sim, eu já falei aqui, o tertuliário nós tínhamos aqui as consins, né? Éramos cerca de 100 a 150, dependendo do dia, 200, se tinha evento. E tinha o paratertuliário, que era a questão extrafísica, os atendimentos extrafísicos que aconteciam aqui. Quantas vezes nós que fazíamos parte da equipe de monitores, ele pedia, conta quantas pessoas tem aqui. Nós contávamos e falávamos, 120. Aí ele falava, hoje tem 10 vezes mais o número de consciex aqui. Então, quer dizer, a gente não fazia ideia. Teve um dia que ele relatou que tinha 22 grupos, cada grupo com um evoluciólogo de etnias diferentes, com especialidades diferentes, fazendo trabalhos de esclarecimento, e a partir do que era falado aqui, era traduzido pelas consciexes, para essas consciexes serem, elas fazerem terem a opção, ter a oportunidade de falar, não, eu quero ir para o curso de tecnicista, não, eu vou preferir não ir, não é para mim isso agora, nesse momento. Para ambulatório também, se você quiser aprofundar, tem um verbete, se não me engano, na enciclopédia. Tá? Com o advento da Reurbex, os paraambulatórios foram ampliados em estruturas e números, espalhados em comunexes evoluídas. Eles são expressivos suportes da Reurbex na Terra. Dependem deles as múltiplas tarefas finais ou conclusivas das transmigrações extrafísicas. Então, imagina, a questão de transmigração acontece, em primeiro lugar, nos paraambulatórios. E também as equipes técnicas atuam nesses paraambulatórios nas questões ligadas à ressomática, à dessomática e às tragédias coletivas terrestres. Nós mesmos aqui, quantas vezes, às vezes acontecia um evento intrafísico, uma tragédia, não vou ficar falando aqui para não evocar, mas alguns colegas chegavam para ele e falavam que estava percebendo que tinha ligação com aquilo. E ele falava, sim, estão atendendo as consciexes que dessomaram em tal evento. Então, era um sinergismo intrafísico, extrafísico, tertuliário, paraambulatório. Do DSC, a Patrícia está falando que é na página 1175, parambulatoriologia, DSC. Ok. Agora, Marlene, na trinomiologia, página 31, na terceira linha. Como vincar o trinômio aquisição intrafísica, aquisição extrafísica, aquisição seriexológica, para recuperar na próxima vida? Nossa, é tudo que a gente falou aqui, né, gente? A questão das aquisições aqui dentro do tertuliário, com relação ao que ele escreveu, né, cerca de 20 tratados e outros manuais. Então, tudo que a gente levar, tudo que a gente adquiriu aqui, primeiro que eu penso assim, se a gente adquiriu aqui, é porque, de alguma forma, a gente estava com sinapse para poder ter. Né? Conforme eu disse, muita gente não tinha tido interesse ou oportunidade de participar das tertúlias que já aconteciam há muitos anos. No entanto, as mini-tertúlias, as pessoas priorizaram, elas quiseram mexer nas suas agendas, elas fizeram isso por elas mesmas. Então, quer dizer, foi uma aquisição a mais que ela se deu. Mas eu penso que, se a pessoa priorizou, é porque a gente já tinha sinapse quanto a essas ideias. Né? Eu tive mesmo amigas que vieram me visitar, não quiseram passar, colocar o pé aqui. Ainda mais quando eu falei, mostrei um verbete, deu quase alergia. Então, assim, se a gente
está com esse interesse, a gente priorizou vários anos de nossas vidas, a gente já trouxe isso, né? Isso já era uma ideia inata. Então, a gente adquiriu aqui. Foi a aquisição intrafísica nesse momento evolutivo. A gente vai passar depois para o extrafísico. Se tudo der certo, vamos nos dar bem no período da pré-intermissiologia, vamos passar pela fase da liderança interassistencial, que é fazer os resgates de pessoas do nosso grupo mais afim, no entanto, mais antigo, que ainda estão presos em determinadas linhas de conhecimento, não foram devidamente assistidos, porque nós é que temos os links, e depois isso vai ser levado para a nossa FEP, para a nossa seriaxologia, dentro daquele conceito de CMP, Ciclo Multiexistencial Pessoal. Tudo que a gente faz, eu até anotei uma pensada aqui, que eu não sei se ela está no léxico, porque, na verdade, o professor falava muito isso, e eu me surpreendi, e eu falei, eu vou ler para os colegas, porque, imagina, eu anotei tantas vezes, porque colocando no Find, eu vi essa pensada, fui olhar no Lexo, não achei, talvez ela vai estar ainda no próximo volume. Mas o que ele falava e a gente deixava passar batido, e que eu trouxe hoje aqui pensando nisso. Tudo que você faz pelos outros, em primeiro lugar, você está ajudando a você. Viver é doar-se. Então, a gente tem que pensar muito, né, na questão, porque a gente fala muito em assistência, interassistência, mas, na verdade, a gente está ajudando a gente mesmo, por mais que você faça pelo outro. Daquele princípio do assistente ser o primeiro a ser assistido, Primeiro assistido. né? É bem convergente com isso. Agora, professora Marlene, parabéns pela profundidade teática e defesa desse verbete. Aí ele pergunta, já houve identificação de raiz comum serexológica da equipe de monitores da mini tertúlia entre si e da equipe do Zéfiro? E desta equipe com o Zéfiro? Eu vou falar por mim, se os meus colegas romanos aqui autorizarem, eu falo por eles também. Sim, a equipe de monitores, a gente teve aí algumas repercussões energéticas quando um dos colegas, que não é monitor, acessou uma retrovida dentro do Império Romano. Eu já tinha pesquisa, inclusive tenho um artigo escrito na revista Consciência, que é a revista Consciência número 18, que é a hipótese de retrovida ligada ao direito romano. Então, isso saiu em setembro de 2014. O que acontece? Eu já tinha essa pesquisa e quando eu soube, né, a partir de um colega que não é da monitoria, mas que acessou uma certa vida, eu comecei a sentir uma série de repercussões e perceber uma série de sincronicidades que inclusive consta do artigo. E não só eu, mas outros colegas também, monitores, estiveram presentes durante esse evento, que a pessoa soube, muitos de nós soubemos, não foi nenhum segredo. Então, muitos de nós temos essa raiz com o direito romano e que a gente sabe que o professor Valdo Vieira foi papiniano, um dos jurisconsultos, né, um dos precursores do direito lá em Roma, na dinastia do Severo, ali no século II dessa Era Comum. Junto com ele estão os outros jurisconsultos, o Piano, que a gente também sabe quem está na CCCI, tem o Caio, Paulo e o Modestino, que também, o Modestino a gente sabe também quem é. Então, tem dois ainda que a gente não sabe quem é, mas que, segundo o professor, está por aí. E tem não só a questão dos jurisconsultos, né? Tinha ali os serenos, que é o Quintus Serenos Samônicos, que foi um médico, um pesquisador, um sábio romano, um senador. Ele foi o tutor do Goethe e o Caracalla, que são imperadores filhos da Júlia Dômina, e também tem essa mesma raiz, inclusive esse amparador, esse que hoje é um serenão, patrocinou aí, ajudou alguns colegas, inclusive na escolha dos nomes. Né? Então, a gente sabe de algumas coisas. Tivemos esse aporte a mais, quer dizer, uma responsabilidade a mais, né, queridos romanos? Agora, bom, você tem um título aprovado, não é isso? Império Romano? Ou eu estou enganada? Tem um Império Romano. Então, nós aguardamos o seu verbete, tá certo? Com as neoverpões aí serexológicas do grupo. Eu acho que eu vou mudar para direito romano.
Agora, Marlene, na efeitologia, é uma pergunta que você, de certo modo, você já respondeu alguma coisa, mas vê o que você consegue aí complementar. Para você comentar sobre o primeiro efeito, em efeitologia, na página 30, o efeito das recins cirúrgicas a partir da abordagem de determinado tema e do campo bioenergético otimizado pelas consciências evoluídas. Sim, eu já falei alguma coisa, mas posso falar novamente. A questão da recins, que eu percebi aqui, essa recim maior é quando envolve, né, mais de uma pessoa. Nunca uma recim profunda, uma recim cirúrgica envolve só a pessoa. Ela leva junto um grupo de consciências e muitas vezes as consciências no seu entorno. Uma coisa que o professor falou muito aqui dentro, a importância de se fazer o social. Quem não se lembra, gente? Quase todos os dias ele falava isso. Nós aqui não tínhamos muito o hábito, porque somos pessoas de diversas culturas, viemos de diversas cidades, estávamos e estamos todos assoberbadíssimos com escrita, trabalho e um sem número de atividades. E não dávamos tanta importância para esse item que ele falava, que era de muita importância para dentro desse conceito do que a gente chama de ortoconviviologia, ortoconvivialidade. Então, isso foi uma coisa que ele falou bastante e eu percebi nos últimos tempos as pessoas estavam fazendo mais o social. Isso eu acho que foi uma reciclagem grupal. Ainda não está perfeito, mas a gente está a caminho. E, assim, isso me ocorreu agora. Um dos efeitos das recins, que ele falou muito, foi essa questão da importância de fazer o social. Uma outra coisa que ele falou muito também, a importância da gente qualificar a nossa pensenidade. Ele sempre falava, pensar mal do outro não é crime dentro do direito, mas é ilicitude dentro do paradireito. Por quê? Porque tem repercussões energéticas. Pode fazer mal para a pessoa, sem a pessoa estar sabendo. Então, isso é uma coisa que eu vejo, que eu percebo que muitos de nós já está mais atento. Quando alguém começa a falar, olha, não é coerente com o paradigma, isso não está correto. Então, alguma coisa a gente conseguiu fazer assim de forma mais grupal, penso eu. Na página 32, em caracterologia, você fala que foi um assunto muito comentado. Eu lembro que eu estava aqui e foi muito abordado, a autotransafetividade. Você poderia falar um pouco para a gente? Sim, isso foi uma das verpons também, que causou bastante problema, né? Porque verpon é vivência de comunex de concha acústica para cima. E, como foi falado aqui, a gente tem a ideia, a pretensão, né, de querer entender e de querer passar a vivenciar isso em algum momento. O que é a transafetividade? É viver a condição extrafísica em plena vida humana, né? É a questão de superar os instintos animais. É ter uma afetividade, o conjunto de sentimentos elevados provenientes do mental soma, inerente às consciências nas comunexes evoluídas após a superação dos instintos sexuais comuns nos gêneros humanos. A sexualidade é muito difícil de ser transposta aqui na vida humana. Isso é mais fácil na condição de consciência. Isso é o óbvio, né, gente? Que é mais fácil até porque a consciência só está com 2 corpos, se tiver lúcida, que é a questão do psicossoma e do mental soma. Aqui na vida humana, a gente tem 4 corpos e a gente tem a necessidade, sim, de ter afetividade e sexualidade. Ele fala isso trazendo para a gente ter cognição de como isso acontece nas comunexes evoluídas. Claro, vai chegar um momento que a gente vai ter condição de vivenciar isso. Mas aí é o discernimento de cada um. Não dá para sair falando por aí que a pessoa tem transafetividade, que não vai mais ter um parceiro sexual. Não tem nada a ver com isso. Isso é outra coisa. Na mesma página, no item 7, ele abordava muito o assunto também, o corredor de lucidez. Você poderia comentar? O corredor de lucidez eu falo aí, né? É a hiperacuidade. Cadê?
Sim. A hiperacuidade parapsíquica é constatada através da conexão das sincronicidades. A pessoa começa a ver o sinergismo existente entre a parafenomenologia e as sincronicidades. E ela começa a ligar as pontas. Eu me lembro que ele contou aqui o caso para ilustrar, que foi uma colega que tinha, o gato dela tinha fugido de casa e o gato era caolho. Aí ele saiu da casa dele, viu um busto, que era o... Qual que é o busto que era caolho mesmo? O busto Camões. Camões. O busto do Camões. E aí teve uma repercussão energética e veio a ideia clara para ele. O gato está bem. Agora, pensa, o que o Camões tem a ver com o gato da colega que fugiu, gente? Enfim, para a gente era totalmente inusitado. E ele falou, isso é o corredor de lucidez. É você saber ligar as pontas, né? O gato da colega era caolho. Aí ele chegou perto do busto, teve um banho de energia, lembrou do gato. O gato era caolho, o Camões era caolho. Ele falou, o gato está bem. Bom, aí fica difícil para a gente, que não tem assim tanta lucidez. Mas para ele, o banho de energia veio com a informação. Aí que tem o diferencial. É saber ligar as pontas, de acordo com a mental somática e do parapsiquismo intelectual. Né? Vem a informação através da energia e vai ligando. Mas é um desafio para a gente. Né? Você quer perguntar? Tudo bem? Parabéns aí. Né? Depois de muito tempo está tendo mini tertúlia de novo. Né? E não deixa de ser um... Mini tertúlia hoje. Então, eu estava conversando agora com o Fernando Barbaresco, fazendo uma brincadeira, né? Uma analogia, antes de vir aqui para o debate, de que agora a gente não tem mais o Pelé, né, no time, fazendo analogia com o futebol. Né? Então, quanto que a social, todo tipo de integração de trabalho social é importante nesse momento, sendo de alto nível, porque o nível de entrosamento que a gente precisa ter no proex grupal, no trabalho conjunto. Mulher não entende de futebol, mas sabe que tem que qualquer esporte coletivo. O Pelé a gente conhece. Qualquer esporte coletivo, a gente precisa de um nível de entrosamento, uma integração grande e crescente à medida que a gente tem menos jogadores, aqueles fora de série. O Valdo era o Pelé nosso. Agora, a gente tendo aqui a mesma situação, até desafios maiores, sem ter esse nosso Pelé, mas tendo bons jogadores, o nosso nível de entrosamento, de sinceridade, enfim, de integração tem que subir de patamar. É a base da discussão. Na verdade, a gente estava falando sobre outras coisas de divulgação, etc., mas surgiu essa analogia, eu acho que ela colocou muito bem a coisa da social. Lembrou de que o Valdo, até quando a gente estava na casa dele, me falava às vezes, e a social? Você tem ido na casa do pessoal dos condomínios, etc., colocava como um item de pautas importantíssimo. E a gente sabe que efetivamente é isso. É isso aí, Marcos. Agora, pessoal, tem uma pergunta aqui. Professora Dulce, já comprei vários cadernos para escrever e fazer o pensenograma, mas não sai nada. Começo a anotar os pensamentos e travo. Me confundo, bloqueio tudo, é terrível. A coisa fica muito difícil, depois choro e a pressão melhora. Fico com raiva e penso em me desligar de vez das coisas da conscienciologia, mas não consigo. Depois da crise, eu volto a ler, assistir as tertúlias e procurar uma saída. E aí, então, ela pergunta, né? Ela continua e pergunta como é que ela deve fazer, o que a gente sugere. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que valorizar, de certo modo, é um paradoxo, né? Mas valorizar essas pressões extrafísicas que a gente tem. Porque a pressão ela é muito difícil, ela é muito chata, enfim, a gente sente mal, né? Mas vê o lado positivo disso. Significa que você tem uma coisa séria, que é importante você entender conscienciologia, que é importante você fazer autopesquisa, estudar aí fazer o seu pensenograma, né? Trabalhar na questão da sua evolução. E essa questão de leitura, de pesquisa, de escrita, acontece com todo mundo esses gargalos. E eventualmente fica difícil a gente superar e tem pressão extrafísica, né? O importante é você se manter firme, considerando que só depende de você levar em frente as suas autopesquisas.
Agora, a própria Conscienciologia oferece muitas técnicas de superação, né? Se você tiver condição, veja se você consegue, via Foz, agendar uma consciencioterapia, de repente pode te ajudar, fazer aí tem um intensivo, né, que o pessoal da OIC faz. Pode ajudar você pode também procurar cursos mais específicos, da Conscius, por exemplo, que faz o conscienciograma. E uma coisa também que é interessante, caso você tenha interesse, você colocar aí, participar à distância mesmo, você pode fazer isso. Tem dinâmica parapsíquica que você pode pedir ajuda, por exemplo, da paracirurgia. Você pode pedir também ajuda para uma TENEPS nossa, né? Aqui do grupo da CCCI. Estou vendo aqui a professora Pilar. Não sei se tem algum e-mail, Pilar, tem? Qual é o site? Fala para... TENEPS. Então, ótimo. teneps@caec.org. Manda para esse e-mail o seu nome, sua idade, seu endereço, e certamente a partir de agora a gente já vai começar a ajudar você, a mandar as energias, para você fazer uma conexão maior com os amparadores. E claro, se você tem interesse, mesmo tendo dificuldade, se você tem interesse em estudar Conscienciologia, mesmo tendo dificuldade, você gosta de assistir às tertúlias, e você quer fazer só autopesquisa, só que está com dificuldade, é claro que você tem amparo para isso, tá? Então, como eu falei, mais importante é a sua vontade, é você querer. E então, fica mais confiante que as coisas vão se encaminhando, tá? E vai pensando mais positivo do que negativo. Pensa nos momentos que você consegue ter rigidez e ter mais ortopensenidade. E não fica carregando nos momentos de maior dificuldade. Porque defeito todo mundo tem, passado difícil todo mundo tem, assediador todos nós temos. Então, é uma questão aí de você se manter firme para conseguir fazer a superação desse gargalo. E qualquer coisa, manda mais pergunta aí. Todo dia tem um tertuliano, um verbetógrafo diferente, tem um mediador, né, também diferente, para a gente sair debatendo e procurando ajudar aí essa situação. Agora, professora Marlene, na verponologia, na página 33, ela pede para você aprofundar o item retrovida crítica, a influência de determinada vida pretérita na atual vida dos intermissivistas. É o item 20. Sim, esse conceito de retrovida crítica foi muito falado aqui nas mini-tertúlias, teve círculo mental somático com essa temática, e porque mexia com todo mundo, né? Todo mundo queria saber qual que era a sua vida crítica para poder entrar ou mais no veio da Proexis ou para superar algum trafar. Então, o que é isso? Segundo o professor, a maioria de nós começamos a fazer algo de bom em determinada vida, mas não demos continuidade. Nós fizemos um percentual e depois do curso intermissivo, vimos a necessidade de dar essa continuidade. Então, essa vida, essa retrovida crítica, foi um disparo. Foi dali que foi feita a renovação e que nos levou ao curso intermissivo. Foi uma vida, eu penso que positiva. A gente chegou a fazer um percentual de um trabalho positivo, assistencial, não deu continuidade e agora a gente está tentando acessar isso para resgatar. Mas ele sempre falou em todos os debates, a maior vida crítica é essa nossa, essa hoje, atual nossa vida, essa vida humana nossa, que a gente está vivenciando agora, depois do curso intermissivo, e lúcidos quanto a essas ideias evoluídas, quanto a essas verpons que a gente está tentando colocar na prática. Então, existe uma que nos levou ao curso intermissivo e, no futuro, a gente vai sempre pensar nessa vida atual como sendo a retrovida mais crítica, mais positiva, no sentido da gente ter feito uma viragem de linha de conhecimento. Oportunidade evolutiva. E uma oportunidade ímpar de mudar mesmo de patamar evolutivo. Patrícia, você quer perguntar? Estava na minha frente. Bom, Marlene, antes de tudo, eu queria te agradecer por você ter trazido o Holopensene da mini-tertúlia, que outra vez, assim, a gente está sentindo um campo aqui fora de série.
Isso foi muito gostoso. Eu também estou sentindo, eu também agradeço os amparadores. Trazer os nossos amparadores aqui para visitar a gente outra vez. Eu queria que você falasse, aqui na patologia, a quinta linha de baixo para cima, a reflexão profunda sobre algumas temáticas levanta consim vulgar a se tornar consim plural. Então, esse conceito também foi debate de várias tertúlias aqui. E o que acontecia? Às vezes era falado um tema aqui que nos fazia refletir profundamente. Cada um de nós era pego com uma coisa, né, gente? Cada um de nós tem uma história multimilenar, um micro-universal, personalíssimo, individualíssimo. Então, de repente, ele falava algo que me pegava, e eu ia refletir sobre aquele assunto. O que acontecia? Consciências ligadas a mim, que estavam aqui no tertuliário, iam comigo, os amparadores ficavam, as consciências ficavam na minha psicosfera, falando minha, mas acontecia com muitos, e lógico, com o professor também. E essas consciências ficavam nos acompanhando para ver como era o nosso dia a dia, para ver como eu agia em determinado local. Por quê? Porque elas estavam fazendo um trabalho de campo para fazer a viragem delas, para ver se entrava no curso intermissivo, e quem tinha o link era eu. Ela estava de olho, era em mim, era eu a pessoa próxima dela no passado. Não era você, era eu. Então, eles traziam e deixavam, não ficava assediando a gente, ficava apenas observando. Eu senti isso várias vezes, mesmo antes da mini tertúlia, eu já percebia isso em alguns cursos de campo, que eu ia para casa e sentia que tinha consciências me observando e que eram pessoas muito próximas. Então, isso acontecia. Aí a gente foi perguntar e o professor falou, é algo que eu chamo de consim plural. Né? E com ele acontecia muito mais. Aonde ele ia, tinha os amparadores e tinha as consciências que ficavam próximas, aprendendo como ele agia, como ele esterilizava energia no shopping. Quantas vezes ele estava no shopping e ele falava, isso está acontecendo assim, 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 tem um monte de gente. Então, assim, a gente se transformou em assistente, mesmo sem saber, de forma mais ou menos automática, por causa do nosso link com o passado e por causa do nosso esforço em querer fazer renovação. A gente está aqui na mini, refletindo, querendo estar positiva, fazendo trabalho de energia, só pensando nisso. Quem vinha na mini, gente, era difícil fazer os outros trabalhos, a gente só queria falar e saber das coisas daqui. Né? A gente fazia todo o resto, mas assim, o que interessava mesmo, se faltava um dia, a gente queria saber o que aconteceu ontem, o que foi falado ontem. Então, era assim, era aquela coisa do colégio mesmo, não poder perder nenhuma aula, e com isso as consciências ficaram muito interessadas na gente, né? Acompanhavam a gente para poder aprender com o que a gente pensava. Tinha a ver com o que a Patrícia perguntou também, e também agradecer pela oportunidade de estar juntando a gente novamente, parabenizar em relação ao verbete. E queria que você falasse um pouco dos bastidores antes da gente abrir a porta, antes de bater o gongo. Como foi a tua experiência como monitora? Eu cheguei a falar para a colega aqui, eu chegava bem cedo, porque eu fazia parte da monitoria, eu gostava de chegar cedo também para fazer uma psicometria, era o local que eu tinha facilidade de perceber as energias, os colegas também. Então, eu muitas vezes, principalmente quando eu era monitora, eu já percebia de casa o tipo de trabalho que ia acontecer. Era como se eu tivesse, à noite, já participado de algum trabalho, e aquilo ia ser um contínuo. Eu chegaria aqui e haveria uma continuidade daquele trabalho noturno. E muitas vezes, sim, eu percebia, sabe? Principalmente quando as questões do paradireito, muitas vezes tinha verbetes ligados à questão mesmo, né, da paradireitologia, o meu link no passado com o direito romano, tudo isso faz com que a gente, aquela coisa que eu falei agora, a questão do passado, né, no viés nosso do passado, atrai muitas pessoas porque estão vendo como a gente está nesse momento. E eu, particularmente, percebia bastante. Tinha bastante facilidade de perceber aqui as equipexes. Na 33, o item 23, trirecepciologia. E endossando com os colegas aí também agradecimento de trazer esse momento na página 33, no item 23. O fenômeno trirecepciologia é a complexidade das dimensões extrafísicas demonstradas de maneira parapedagógica pelos amparadores.
Esse fenômeno está descrito também no verbete de trirrecepciologia do dicionário, né, de argumentos. O que acontece? O professor estava um dia aqui e, segundo ele, apareceu uma consciência evoluída, numa dimensão. Passou uma informação para ele. Daí a pouco chegou uma outra consciência também evoluída, passou uma informação, mas não percebeu aquela primeira consciência. Daí a pouco chegou uma terceira consciência também evoluída, mais evoluída do que ele, e não percebeu. Nenhuma das três consciências, todas evoluídas, não perceberam uns aos outros. Sem contar ele, que estava na dimensão intrafísica, e o amparador extrafísico dele, que era o enumerador, e nenhum dos 4 amparadores extrafísicos, cada um numa dimensão, tiveram a percepção dos outros. Apenas o professor, em plena vigília física ordinária, na condição de consciência, conseguiu perceber os 4, né? Então são 5 dimensões, envolvendo a dimensão intrafísica. E ele ainda falou, isso é um extrapolacionismo, para ele achava que um dos fenômenos mais, junto com a cosmoconsciência, esse é a trirrecepciologia, e tem o outro, acho que foi a interfusão com o incógnito, né? Então, é um fenômeno super complexo, e ele falou que foi um extrapolacionismo, e não quer dizer que ele é mais evoluído que os outros. Os amparadores quiseram mostrar para ele a complexidade das dimensões de forma parapedagógica, ou seja, várias consciências evoluídas, cada uma de dimensão, e nenhuma se para percebendo, apenas ele. Marlene, aqui, só antes de encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouco da curiosidade da palavra calma, que foi colocada na frente do tertuliário, também ele trouxe da militertúdia, colocou até na casa dele, né? Sim, bom, ele falava que como tinha um paratertuliário aqui, um parambulatório, as consciências ficavam muito, às vezes, muito eufóricas e, às vezes, muito barulhentas. Que, então, o enumerador pediu para ele fazer esse cartaz escrito calma, para as consciências mesmo. Ele mostrava calma, ou seja, quando estava muito eufórico, calma. Quando está muito barulhento, brigando, lá, calma. Era mais ou menos isso. Marlene, o nosso tempo esgotou. Eu agradeço muito a sua participação. Aguardamos os próximos. Agradeço também tertulianos, teletertulianos, a equipe aqui do tertuliário. E vamos aos nossos anúncios. Obrigada a vocês. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. A Maria Amaral, com o curso Conscienciograma Sem Drama, da Conscius. Boa tarde a todos. Rememorando nossas tertúlias nessa tarde tão especial, vamos lembrar do Conscienciograma. A Conscius convida você, teletertuliano, moradores de Foz, do Brasil e de outras partes do mundo, a fazermos juntos o Conscienciograma Sem Drama online, que favorece o autoconhecimento através da autopesquisa, pela análise e preenchimento do Conscienciograma e suas 2.000 perguntas. Este livro tão especial que foram 20 anos para sua confecção. Esse curso ocorre aos domingos, de 19 às 21 horas, com a duração de 6 meses. Inicia neste domingo, dia 29 de novembro. E as 2 primeiras aulas, do dia 29 de novembro e do dia 6 de dezembro, elas são aulas gratuitas, livres, que você pode acessar através do site da Conscius, www.conscius.org.br. O pré-requisito para fazer a resposta dessas perguntas do Conscienciograma é que haja um curso básico de Conscienciologia que a pessoa já tenha feito. E o telefone é 45, telefone de Foz, 2102-1460, das 14 às 19 horas. Sejam todos bem-vindos ao Conscienciograma Sem Drama, iniciando dia 29 de novembro, domingo. Boa tarde a todos. Para amanhã, teremos o verbete, primeiro verbete, especialidade experimentologia, e a verbetógrafa Maria Luísa Pinto. Muito obrigado e boa tarde a todos.